Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais uma aulinha de história: as monarquias absolutistas. Expansão comercial europeia. Durante o século XIV, ocorreu uma grande crise no sistema feudal, e para reverter o quadro de dificuldades econômicas gerado por ela, teve início uma expansão comercial na Europa. Nesse contexto, surgiram as primeiras monarquias nacionais, que seguiam a doutrina mercantilista para calcular suas riquezas. O ideal mercantilista de acúmulo de metais preciosos gerou o esgotamento das minas europeias. Assim, para que os estados modernos se fortalecessem, foi necessário expandir o comércio na Europa e diversificar os produtos, buscando, por exemplo, especiarias asiáticas. Podemos destacar alguns fatores que contribuíram para a expansão comercial europeia. A centralização do poder, que garantiu a autoridade dos reis, o enriquecimento da burguesia, que ajudou a financiar as viagens marítimas, a busca de caminhos alternativos em direção à Ásia, os aperfeiçoamentos tecnológicos e os estudos náuticos. A expansão marítima no século XV. A expansão marítima foi um grande empreendimento comercial incentivado pelo Estado e apoiado por diversos setores da sociedade, que também desejavam obter vantagens econômicas. No início do século XV, apenas Portugal reunia condições para realizá-la, porque, por influência árabe, contava com um grupo mercantil próspero e ávido por lucros, e um governo centralizado, instaurado pela dinastia de Borgonha, que formou o Estado moderno português, consolidado pela dinastia de Aves, que fora elevada ao poder pela burguesia, e por estar alinhada aos interesses mercantis, promoveu o expansionismo. Os fatores decisivos para a expansão foram o interesse do Estado português em expandir territórios, o apoio da Igreja Católica e as ambições da burguesia. O objetivo principal era obter os valiosos produtos orientais diretamente da fonte, sem passar por intermediários que encareciam os preços. O modo mais rápido de chegar às Índias, nome dado pelos europeus a todo o mundo oriental, que ia desde o Cabo da Boa Esperança até o Japão, incluindo os arquipélagos do Pacífico, era cruzar o mar Mediterrâneo. Entretanto, essa rota era dominada por comerciantes genoveses e venezianos, motivo pelo qual era preciso encontrar um novo caminho para chegar ao Oriente. A solução encontrada foi contornar a África. No entanto, no início do século XV, os portugueses ainda não tinham o domínio completo dessa rota, o que ocorreu progressivamente. Cotidiano nos navios. Embora as embarcações e os instrumentos de navegação fossem constantemente aperfeiçoados, no século XV o cotidiano em um navio era perigoso e pouco confortável. Muitas embarcações naufragaram devido a tempestades e colisões com rochedos. Dia após dia, os tripulantes tinham de se preocupar com a alimentação e a manutenção da embarcação. A falta de comida e de água potável causava muitas doenças, levando com frequência à morte. Garantir a limpeza e o bom funcionamento de todos os setores do navio requeria um trabalho constante em uma viagem que geralmente durava meses. Naquela época, era comum a embarcação ficar pelo caminho ou chegar ao destino com poucos tripulantes. Portugal se lança ao mar. Portugal foi o primeiro estado europeu
a buscar novos mercados utilizando rotas marítimas inéditas naquela época. Devido à sua localização geográfica, cercado por terra pela Espanha, o país tinha apenas no oceano a possibilidade de expandir seus domínios e fazia uso dele havia algum tempo. No final do século XII, Portugal já tinha relações comerciais com Flandres e no século XIII com a Inglaterra. Há registros dessa época que confirmam também a navegação de naus portuguesas no norte do Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. Os conhecimentos náuticos dos portugueses foram gradualmente aperfeiçoados por diferentes pessoas que buscaram asilo contra a Santa Inquisição do país. Entre os exilados havia muçulmanos e judeus, alguns deles intelectuais de renome, com conhecimentos técnicos de navegação e cartografia. Conjugando esses conhecimentos, os portugueses empreenderam avanços marítimos considerantes a partir do século XV. Começaram ocupando ilhas próximas e chegaram até o Oriente, nas Índias Orientais. Essas viagens eram muito longas e impunham enormes desafios aos marinheiros: doenças, alimentação insuficiente e higiene precária, especialmente entre os que não eram nobres. Os portugueses na África, a costa ocidental. Quando os portugueses chegaram à costa ocidental da África, no início do século XIV, ocuparam inicialmente as Ilhas Canárias. Logo depois, em 1415, conquistaram Ceuta. Surgiu então o interesse em estabelecer entrepostos para navegações e em transformar esses locais em colônias. Contudo, verificou-se que essas colônias poderiam ser mais do que apenas entrepostos para a nova rota às Índias. Portugal passou então a investir na exploração dos recursos naturais. As embarcações geralmente levavam cronistas responsáveis por relatar as experiências e descobertas das viagens. Para conseguir o aval da Igreja, a coroa portuguesa incentivava esses escritos, informando que o objetivo de explorar os novos territórios era evangelizar os povos que habitavam esses locais. Entretanto, a dominação do território entre a foz do rio Gâmbia e o delta-rio Níger, em Guiné, assim como em todas as áreas coloniais, ocorreu sem considerar a diversidade dos povos que habitavam a região. Eram povos de diferentes etnias, que viviam em um território rico em produtos de alto valor comercial para os europeus, como noz de cola, pimenta, ouro e sal. Eles passaram a praticar atividades comerciais com os portugueses a partir de meados do século XV e com mais intensidade no século XVI. O ouro teve grande importância nas relações entre portugueses, comerciantes e chefes locais. A chegada portuguesa à costa ocidental redirecionou as rotas de comércio internas, desviando-as do interior para a costa atlântica. Os portugueses chegaram às ilhas de Cabo Verde, localizadas no Oceano Atlântico, e as colonizaram a partir de 1462. Para lá foram enviados escravos, que trabalharam na criação de gado, no plantio de algodão e em oficinas têxteis. No século XVI, o arquipélago passou a exportar escravos para a América. No início do século XVI, em meio a esse intenso comércio entre África e Portugal, alguns homens portugueses deixavam o reino com a anuência da coroa para se casar na África e se tornar intermediários comerciais, com a concordância dos soberanos locais. Esses homens eram chamados de lançados. A costa oriental. Em sua circunnavegação, os portugueses também estabeleceram contatos comerciais
com povos que habitavam a costa oriental da África. Na região mais ao sul, destacava-se a produção de sal, além de objetos de ferro, marfim e pedras preciosas. Para facilitar as trocas comerciais, muitos povos da costa oriental utilizaram moedas com conchas específicas. Os portugueses interromperam as rotas de navegação por cabotagem dos comerciantes árabes, destruindo as rotas comerciais islâmicas. A ocupação portuguesa dessa região também visava a proteção dos portos e ao apoio ao comércio com as Índias. Portugueses no Oriente. A presença portuguesa no Oriente foi diferente da estabelecida na África. Uma ampla rede comercial interligava as possessões portuguesas ao longo do Oceano Índico aos domínios locais. Macau, na China, foi gradualmente ocupada pelos portugueses a partir de 1557. Em 1570, eles fundaram no Japão o que veio a ser a cidade de Nagasaki. Esses polos comerciais visavam ao enriquecimento da coroa. Contudo, os comerciantes locais neles criaram redes paralelas do comércio, que fugiam do controle das autoridades portuguesas. Ao lado dos entrepostos comerciais e possessões africanas, essas localidades controladas por Portugal causaram o deslocamento de pessoas em permanente trânsito que percorriam esse novo império ultramarino construído por Portugal. Estima-se algo em torno de 40 mil indivíduos, entre diplomatas, navegadores, especialistas em diversas atividades, militares, comerciantes, religiosos e funcionários públicos. Ao mesmo tempo, chegavam ao reino homens vindos dessas distantes paragens. A movimentação de pessoas foi acompanhada por um fluxo de ideias e hábitos que podiam ser percebidos no cotidiano das cidades portuguesas, no desenvolvimento técnico e das artes. As técnicas militares portuguesas, por exemplo, foram enriquecidas por novos materiais bélicos e táticas de guerra, que funcionavam como elemento surpresa. O resultado dessa expansão para o Oriente foi a formação de um império ultramarino com sede em Lisboa e que pretendia estender seus domínios como intencionou Dom Manuel I. Os espanhóis chegam a um novo continente. No século XV, pensava-se que a Terra era plana e que, navegando da Europa para o oeste, haveria um abismo. Contudo, muitos já eram adeptos da ideia de que o planeta era redondo. O navegador Cristóvão Colombo acreditava que, se navegasse sempre para o oeste, chegaria ao Oriente. Após ter exposto suas ideias ao rei de Portugal sem sucesso, Colombo colocou-se a serviço dos reis da Espanha, Dom Fernando e Dona Isabel. Descobrir um caminho alternativo ao mar Mediterrâneo para chegar às Índias também era uma ambição da coroa espanhola. Colombo partiu do ponto espanhol de Palos em 3 de agosto de 1492 e 70 dias depois a expedição chegou a uma ilha a qual Colombo batizou de São Salvador. Acreditando estar na região das Índias Orientais, chamou os nativos de índios. Na realidade, Colombo estava em uma ilha no atual arquipélago de Bahamas e havia desembarcado em um novo continente que mais tarde foi chamado de América. Segundo a Bíblia, a chegada dos espanhóis à América causou profundo impacto tanto nos europeus quanto nos povos nativos. Até aquele momento, o cristianismo explicava o mundo de acordo com a Bíblia. O mundo era dividido, segundo essa mentalidade, em 3 partes:
cada uma relacionada a um dos filhos de Noé. O encontro com um novo continente, habitado por povos diferentes dos conhecidos pelos europeus, abalou essa explicação do povoamento do mundo. Isso foi importante porque gerou a necessidade de novas explicações para dar conta dessa situação. Alguns chegaram a afirmar que os nativos das novas terras seriam descendentes dos povos africanos. Por sua vez, nas terras da atual América, existiam milhões de pessoas organizadas em diferentes estruturas sociais e políticas. Havia desde grupos nômades de caçadores-coletores, passando por tribos e grupos pequenos, até reinos e impérios com complexas estruturas de administração e de dominação. Os tratados que dividiam o mundo. Os conflitos internos que estavam ocorrendo em Aragão e Castela e a fase final da Reconquista mantiveram as atenções dos monarcas hispânicos voltadas para a Península Ibérica. Após algumas disputas, em 1480, os reis da Espanha e de Portugal assinaram a última versão do Tratado de Alcaçovas-Toledo, o qual definia que as explorações e conquistas que fizessem seriam divididas por uma linha horizontal com base no Cabo Bojador, na África, de forma que a Espanha teria direito às áreas ao norte dessa linha e Portugal ao sul. Contudo, na década seguinte, Colombo trouxe a informação de que os territórios onde havia chegado estavam ao sul da linha, pertenciam, portanto, de acordo com o tratado, a Portugal. Por isso, os espanhóis começaram a insistir que o tratado fosse alterado. Como os reis espanhóis denominaram o empreendimento de Colombo de descobrimento, diziam que as terras não poderiam tornar-se possessões de Portugal. Tendo em vista a importância política da Igreja Católica nesse período, recorreram ao Papa Alexandre VI, que doou as terras descobertas e, por descobrir, a coroa de Castela e a seus herdeiros. Após as disputas sobre a definição dos limites, as coroas ibéricas negociaram um novo acordo, o Tratado de Tordesilhas. Nele ficou estabelecido que a linha horizontal criada em 1480 seria substituída por uma linha vertical, localizada a 100 léguas de Cabo Verde. Portugal contestou esse tratado, mas em 1494 os dois reinos assinaram a versão final, que definia a linha a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Nesse tratado, foi acordado que a região a oeste do limite cabia à Espanha e a leste a Portugal. Em 1501, em uma expedição a serviço de Dom Manuel I, rei de Portugal, o navegador Américo Vespúcio constatou que a terra descoberta se estendia muito mais em direção ao sul. Portanto, não poderiam ser as Índias, como dissera Colombo, mas um novo continente. Em 1507, o cartógrafo alemão, ao traçar seu primeiro mapa mundi, deu-lhe o nome de América, em alusão ao navegador Américo Vespúcio. Viagem de circunnavegação. Em 1519, o português Fernão de Magalhães, a serviço do rei da Espanha, fez a primeira viagem ao redor do mundo. Viajando para o oeste, chegou ao extremo sul do continente americano, o estreito que dá acesso ao Oceano Pacífico, mais tarde denominado Estreito de Magalhães. Navegando pelo Pacífico, chegou às ilhas que hoje formam as Filipinas, onde foi morto por um nativo.
Seu auxiliar, Juan Sebastián Elcano, completou a viagem. Dos 265 homens que partiram da Espanha, só retornaram 18 em setembro de 1522. Expansões tardias. A expansão marítima francesa teve início tardiamente, uma consequência da Guerra dos 100 Anos. Foi somente a partir do reinado de Francisco I que começou o expansionismo marítimo francês. O rei da França questionou o Tratado de Tordesilhas, firmado em 1494 entre Portugal e Espanha para dividir a área conquistada, porque a França também pretendia ter acesso a uma rota para a Ásia. Para alcançar seus objetivos, os franceses praticaram pirataria contra as frotas ibéricas e atacaram vilas das Américas espanhola e portuguesa. Apesar do apoio papal à expansão ultramarina ibérica, a coroa inglesa também se lançou à conquista dos mares. Os ingleses defendiam a ideia de que era preciso exercer efetivamente o domínio das terras encontradas, para que a posse fosse reconhecida pelos outros reinos e povos europeus. Nesse contexto, a Inglaterra, assim como a França, também adotava práticas mercantilistas, que culminou na organização de expedições em busca das riquezas orientais. Nos anos de 1497 e 1498, o italiano Giovanni Caboto, a serviço da Inglaterra, buscou sem êxito uma passagem pelo noroeste. Acabou encontrando o Cabo do Labrador. Em 1584, Walter chegou a Roanoke Island, atual Carolina do Norte, onde fundou a colônia da Virgínia. Francis Drake, a serviço da Rainha Elizabeth I, navegou pelo litoral africano, traficando escravos e atacando embarcações espanholas. Gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado. Deem um like e até o próximo vídeo.